são 3 pontos de acabamento que eu preciso me atentar, que é o da parte de lá que vai no teto e na parede, essa parte de cima que vai no teto, essa daqui que vai na lateral e essa aqui que vai na lateral, porém na parte de baixo. Para você fazer um armário aéreo, você precisa levar em consideração essas características e principalmente dar esse desconto para que você tenha um acabamento de primeira linha. E nessa parte tem uma parede que separa a lavanderia da cozinha do cliente. Essa medida ela não é à toa, eu levei em consideração alguns aspectos que tem na lavanderia do cliente. Eu fiz ele com altura de 50, porque aqui na parte de baixo, na lateral, é onde passa toda a hidráulica e elétrica do prédio. Então na parte de baixo você tem um registro, o registro da lavanderia, então eu tinha que levar em consideração esse ponto da hidráulica. Eu poderia colocar ele aqui dentro, porém algumas características como a altura do móvel até a base do tanque ficaria muito reduzida. Porém, se eu fizesse dessa forma, eu teria que fazer um espaço aqui dentro para que o cliente tivesse acesso a esse registro quando ele fosse fazer algum tipo de manutenção. Então essa é a primeira característica que você nunca deve se esquecer. Em nenhum ponto da casa, banheiro, lavanderia e cozinha, você tem que se atentar exatamente a isso, aos pontos de fixação e aos pontos de hidráulica, para que posteriormente você consiga fazer uma manutenção, o cliente consiga fazer uma manutenção caso necessário. Então foi por isso que eu fiz nessa profundidade, nessa altura. Em relação ao comprimento, eu poderia ter feito ele melhor, porque lá é parede. Porém, aqui nessa lateral ele tem uma janela e o maior problema é que aqui ele tem uma cortina. Então se eu encostasse na parede, ele teria que trazer a cortina um pouco mais para cá. Quando fosse abrir a porta ia bater na cortina e ia trazer alguns transtornos. E quando ele quisesse abrir a janela, ele não ia conseguir porque ela ia ficar aqui. Lógico, então eu poderia diminuir a profundidade desse móvel, porém ele ia ficar muito pequeno e não ia conseguir trazer o benefício que o cliente queria, que era colocar coisas maiores na parte superior. Então eu tive que manter essa profundidade, porém eu tive que reduzir o comprimento desse móvel. Então eu deixei 15 centímetros aqui, que era o suficiente, que eu estabeleci junto ao cliente no dia da visita, essa metragem de 15 centímetros, porque ele poderia estar fazendo tanto uso da cortina, como também abrir e fechar a janela. Porém a gente tinha um móvel tamponado e eu tinha que fazer o acabamento. Então o que eu fiz? Como aqui vai ser uma parte à vista, porém as pessoas não vão conseguir ver por conta da janela, eu coloquei um acabamento total e aqui ó, eu estava fazendo o acabamento no teto, alinhando esse pedaço de MDF. Na parte de baixo, ele é completo e eu tenho que fazer o acabamento nessa lateral. Então na parte superior eu vou estar fazendo o ajuste de acordo com o teto e nessa lateral eu também vou estar ajustando de acordo com a curvatura da parede. Aqui no centro eu dividi em 3 partes, 2 laterais e uma lateral no centro. O que a gente tem que ficar atento é que essa metragem e essa metragem elas precisam ficar iguais. Caso isso não aconteça, você vai ter uma desregulagem na porta. Vai te dar um pouco mais de trabalho a regulagem. Porém, se você quiser saber como faz a regulagem, qualquer móvel que você quiser, é só você clicar no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Então na parte de trás coloquei o fundo, ele não é recuado e tem uma mão amiga. Aqui nessas laterais eu usei dobradiça reta e aqui no meio eu utilizei dobradiça curva, porque eu precisava dividir esse batente aqui, essa lateral, para bater tanto essa porta como é. Porém eu tive que usar um outro tipo de dobradiça, que é a dobradiça curva, para eu conseguir não mexer na estrutura dessa lateral. Caso eu fosse utilizar uma dobradiça reta, eu teria que engrossar isso aqui e não ia ficar um acabamento bacana. Tem um vídeo também falando sobre isso. Aqui eu coloquei 2 prateleiras, elas são fixadas com cantoneira 2 parafusos e na parte de trás, então aqui eu deixei 4 centímetros porque eu tenho que ajustar na parede do cliente e daqui da mesma forma. Então aqui eu já deixei um pouco acabada para facilitar o manuseio na casa do cliente e aqui também. Então são 3 pontos de acabamento que eu preciso me atentar, que é o da parte de lá que vai no teto e na parede, essa parte de cima que vai no teto, essa daqui que vai na lateral
do móvel e essa aqui que vai na lateral, porém na parte de baixo. Aqui eu tenho a mão amiga e aqui eu tenho esse pedaço de MDF, esse sarrafo, que é para manter a mesma altura. Aqui tem um fundo de 6 mm todo fixado com parafuso de 25. E aqui é os pontos onde eu faço a fixação, tanto dessa peça do tamponamento lateral, como da peça de tamponamento de baixo. E nessas laterais tenho pontos também, pontos de ajuste desse acabamento aqui, que depois que eu fizer o ajuste eu venho e fixo dessa forma. E se você chegou aqui e gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo de marcenaria vindo por aí. Deixar um comentário sobre o que você achou dessa forma que eu faço os meus móveis. E se você quiser aprender mais sobre como foi feito cada detalhe desse móvel, por que eu usei uma coisa, por que eu usei uma outra, além de tudo que eu passei aqui nesse vídeo, eu vou deixar um link fixado na descrição do vídeo, o treinamento que eu tenho sobre móveis planejados. Então era isso que eu queria mostrar para vocês e valeu. Nivelou, colocou o primeiro parafuso, colocou o parafuso de ajuste, deixou nivelado, finaliza com os parafusos de travamento.